Com o Tesouro IPCA pagando taxas maiores que 6%, a nova moda virou investir nesse título. Todo mundo elogiando esse tipo de título, e neste vídeo nós vamos comparar com outros investimentos em renda fixa, mas majoritariamente comparar com a renda variável. E aí, dependendo da sua estratégia, pode ser um gigante tiro no pé investir no Tesouro IPCA 6 e poucos por cento que esteja pagando nesse momento. Deixa o like no vídeo e vamos começar a entender aqui do que eu tô falando, tá? Então nesse vídeo nós vamos chegar até o ponto de comparar com ações do Brasil e do exterior, mas antes de mais nada você tem que primeiro entender, né, o comportamento de um Tesouro IPCA. Então vocês podem ver aqui que o Tesouro IPCA ele está pagando IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de 6 e poucos por cento aqui, e nós vamos fazer uma simulação utilizando aqui o IPCA 2035, porque nós vamos ver um passado mais distante possível, então a gente tem que pegar, não pode pegar desses mais novos que não vai ter um período histórico tão grande. Outro ponto que a gente vai olhar sem os juros semestrais, porque com os juros semestrais você vai ter aqui impostos contínuos cada vez que você recebe ali o dividendo, né? O dividendo entre aspas. Então, nós vamos ver esse tesouro aqui, IPCA, e a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quando você investe num título Tesouro IPCA, você tem duas formas de ver isso. Uma é levar para o vencimento, e se eu fosse investir num Tesouro 2045, 2035, seja qual for, eu estou recebendo então IPCA mais 6,02%, por exemplo, se eu deixar até o vencimento. Mas no meio do caminho, isso aqui pode valer negativo, positivo. Isso aqui se chama marcação a mercado. A gente já vai entrar em detalhes, mas outro ponto que muitos ficam esquecidos na memória é que mesmo levando isso aqui para o vencimento, o que vai acontecer é o seguinte: você vai receber, na verdade, 85% da inflação e 85% dessa taxa, porque existe aqui impostos. Então, na verdade, quanto maior a inflação, pior é mesmo para o título Tesouro IPCA, porque tem IR. Então, se a inflação for 100%, você vai receber, vamos dizer, 85% dessa inflação, tá? Então, lembre-se, Tesouro IPCA mais a taxa 6%, por exemplo, ou seja qual for, vai ter imposto de renda no longo prazo de 15%. Se resgatar antes, o imposto é maior, mas aí tem toda aquela dinâmica da marcação a mercado e não tem nenhuma garantia que você vai receber 6%, pode receber mais, menos, enfim. Vamos dar uma olhada agora então sobre resgates antecipados, né? O que acontece? Então vamos pegar o título Tesouro IPCA 2035 e nós vamos ver que ele sofre uma volatilidade bastante grande aqui nos valores dessas taxas adicionais. Isso aqui mexe com a marcação a mercado. Eu não vou entrar em detalhes, mas só explicando aqui o grosso, o que acontece? Vamos supor aqui, ó, no início desse título, ele iniciou com a taxa de 6,36, na sequência ele chegou a cair, porque o cenário ficou mais otimista ali com o Brasil por algum motivo, e com isso, essa taxa caindo, o que acontece? O valor do título aumenta, e com esse título aqui tendo o valor aumentado, quem comprou a um valor mais baixo tem a valorização. Então, é mais ou menos ali com a lógica das ações, né? Embora o tesouro aqui ele tenha a garantia do vencimento, você vai ganhar a taxa pré-combinada ali no vencimento, só que se você quiser resgatar antes, você vai sofrer essa volatilidade toda aqui. Então vamos supor que o Brasil, você comprou hoje, o Brasil, puxa, ele vira os Estados Unidos, né? Puxa, tudo maravilha. O que vai acontecer com a taxa? A taxa vai cair. Pô, o Brasil agora é o novo Estados Unidos, né? Vamos pagar menos pelos títulos aqui porque o país é maravilhoso. E aí o que acontece com o valor do título aumentar, né? Então é efeito contrário, a taxa cai, o valor aumenta e aí você ganha porque ter comprado numa taxa maior, né? Se por um outro lado o Brasil vir aqui a Venezuela, aí acontece ao contrário. Pô, o Brasil agora é uma porcaria, né? Vamos pagar mais, porque senão ninguém vai querer comprar esse título aqui, afinal nosso país é um lixo, essa taxa vai aumentar, e aí você comprou a 6 e pouco, meu, seu título tá valendo menos, tem agora no mercado ali valendo 7, 8, né? Então o valor do seu título vai cair, tá? Então essa é a lógica principal. Então você comprar o título Tesouro IPCA buscando vender daqui a um tempo, não conte com isso, a não ser que você já saiba, né, que você está aqui investindo pensando na marcação ao mercado, que é, de repente, sacar esse valor antes. O fato é que no vencimento você tem essa garantia, né, que aí, teoricamente, nas ações não tem. Só que é bem teoricamente, porque todas as ações de longo prazo vão se valorizar muito. Você vai pegar 10 anos, 15 anos, elas vão estar maiores. Então é praticamente garantido também, tá? Enfim,
Dito tudo isso, você já entendeu aqui pelo menos o básico da marcação no mercado? É mais ou menos o seguinte: quando você quer comprar uma ação, é melhor você comprar ali ao som dos canhões, porque você está comprando no meio da macroeconomia bagunçada, o mundo bagunçado de repente, o Brasil bagunçado, e tem política, tem toda aquela história lá. E tem a análise da empresa também. Você vê os múltiplos da empresa, você vê o que esperar da empresa. E por mais que em algum momento ela sofra e demore para subir, você tem a expectativa porque você acredita no projeto da empresa. Então, você pode até errar na macroeconomia, né? O cenário aqui, poxa, tá uma bagunça, né? E você errou no time ali porque ficou mais bagunçado ainda. Só que a empresa, provavelmente ali, se você fez uma boa análise, você vai acertar no longo prazo. Então é essa aqui a narrativa básica, né? E de investir em ações de uma forma mais precisa possível, vamos assim dizer, enquanto da forma mais precisa possível para investir num título do Tesouro IPCA+, por exemplo, é você ver a macroeconomia, né? Então você tem que ser assertivo ali na macroeconomia. E se você errar, você tem como garantia que no vencimento vai te pagar aquele valor pré-determinado. Então, assim, eu não vejo tanta vantagem nesse negócio de no fim vai me pagar aí. Pô, as ações também ali, se você fizer uma boa análise, elas vão te remunerar muito bem feito. Óbvio, tem algumas imprevisibilidades ali no meio do caminho, mas de modo geral vão te remunerar muito bem, tá? Enfim, agora vamos então entender o quanto que rendeu isso, vamos ver as alternativas, tá? Porque você já percebeu que investir no Tesouro IPCA como uma reserva de oportunidade para investir numa ação ali, de repente, quando tiver uma grande queda, não vale, porque a sua renda fixa vai cair junto, tá? Então é uma renda fixa que não é fixa. Quer investir em reserva de oportunidade? Sua renda fixa tem que ser fixa, ou seja, temos algumas opções aqui, a principal seria aí da Selic, né? Então olha só, todos os títulos do Tesouro, eles sofrem marcação no mercado. Só que a marcação no mercado do Tesouro Selic é tão pouquinha que é quase insignificante. Então você não precisa se preocupar com isso, é muito pouquinho. Mas tirando o Tesouro Selic, todas as outras você vai estar aqui vulnerável. Vai investir no pré-fixado, você está vulnerável a marcação no mercado. Então não adianta nada. Você tem lá o dinheiro bonitão esperando a queda das ações, as ações caem, só que o seu título vai cair junto. Então não dá para usar ele como reserva de renda fixa, reserva de oportunidade, né? Então, Tesouro Selic ou, por exemplo, um CDB ali de CDI com uma liquidez imediata, esses aí são mais bacanas. Outra forma de se investir em renda fixa aqui no Brasil muito bacana é o ETF de renda fixa, atrelado ali à inflação. Vou mostrar porque é muito bacana isso aqui, embora eu não invista. Ele tem um pouco de volatilidade também, tem que tomar cuidado para pensar nele como reserva de oportunidade, mas ele pode ser bacana ali para quem gosta desse tipo de investimento, já vou falar. Mas continuando aqui na reserva de oportunidade, eu costumava utilizar nos Estados Unidos, que a gente está falando de dólar agora, né, outra moeda muito melhor que a nossa, por mais que os Estados Unidos tenham exagerado aqui no uso desse dinheiro recentemente, a gente sabe que é uma moeda muito mais forte que a nossa. E eu utilizava sempre aqui ETFs também de renda fixa, mas devido ali à mudança das regras do governo, cobrando agora imposto, eu parei, né? Então o que eu tinha está lá parado, só vou tirando eventualmente, não estou colocando mais. Agora a reserva de renda fixa para mim é na Coinfir, onde acaba rendendo 0,5% a mais da taxa de juros americana. Hoje está em 5,5%, ou seja, rende 6% ao ano e eles pagam diariamente. Eu estou ganhando aqui, por exemplo, 1,19 todos os dias. Eu usei um pouquinho aqui para comprar Berkshire Hathaway, porque este é o meu propósito. Eu não uso como renda fixa, eu uso como reserva de oportunidade. Aí quando eu vejo uma quedinha ou outra, eu vou colocando ali, comprando as ações. Se a queda for mais forte, aí eu uso mais. Meu objetivo não é renda fixa, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Jamaica, em nenhum lugar. Meu objetivo sempre é renda variável. Então, renda fixa para mim, assim como o Buffett gosta de ver, é reserva de oportunidade. Ou seja, tem que estar líquido disponível para mim comprar as ações no dia que elas caírem ali, que é o caso aqui da Coinfury. Inclusive, se você quer saber mais dessa corretora, Coinfury, link na descrição do vídeo nos comentários fixados, o meu tutorial sobre como funciona essa plataforma, e você pode se cadastrar utilizando o meu código aqui de boas-vindas e vai concorrer a ganhar $25, é a promoção aqui que eles fizeram por conta aqui de comemoração de que nós chegamos a 100 mil inscritos. Lembrando que aqui na Coinfury você não tem aquela dor de cabeça de passar de reais para dólar, o spread que a gente sofre com outras corretoras, você tem ali a renda fixa que fica, reserva de oportunidade que eu gosto de chamar, né? E temos o meu objetivo que é as ações aqui, ETFs, olha só, Berkshire Hathaway aqui, posso comprar a qualquer momento, é muito simples, e tem também Bitcoin e outras criptomoedas. Dá uma conferida que no fim de semana nós vamos falar aqui os vencedores desse prêmio de $25.
Então, olha só, peguei o começo de 2010 para a gente comparar ali com a renda fixa brasileira e vamos ver, começar aqui com a Berkshire Hathaway, olha só, 1.745 de rentabilidade em reais, maluquice, né? Porque os reais aqui são horríveis, então acaba ajudando as ações também americanas. Temos aqui o S&P 500, 1.200 e pouco, também uma valorização fantástica. E aí a gente vai pegar as principais ações da minha carteira, não vou escolher, né? Porque o correto é o quê? Quando a ação cai, a gente tem que comprar mais. As ações brasileiras são muito voláteis. Quando elas caem, é hora de comprar mais. Só que, infelizmente, a gente quer fazer uma comparação aqui sem analisar o cara que vai comprar no fundo. Simplesmente pegar uma data e vamos tocar fogo aí. Então, olha só, Cosan. A Cosan é uma empresa que, puxa, ela caiu demais aqui no governo Dilma. O momento de comprar era aqui. O cara teria um potencial de uma valorização muito mais aqui para cima, né? Inclusive próximo do S&P 500. Mas, né, infelizmente, nós estamos aqui só pegando uma data avulsa e a Cosan ficou com 287. Vamos continuar vendo aqui, ó, Banco do Brasil, também aqui não tão distante da Cosan, 448, também teve os momentos aqui melhores do Banco do Brasil, né? Embora o Banco do Brasil tenha em alta agora, ó, às vezes que em alguns momentos se inverte essa curva, é muito variável. O importante é a pessoa comprar nos fundos, mas enfim, vamos continuar vendo. Temos a Sanepar, maravilhosa a Sanepar, né? Olha só como ela explodiu, foi a única aqui capaz de brigar pau a pau ali com a Berkshire e ganhou do S&P 500, né, nesse período aqui. A Vale sofreu ali com as tragédias, né, o verde aqui, ó, então realmente acabou ficando mais para trás ainda. Assim, de novo, a pessoa tinha que comprar aqui no fundo, mesmo agora ela também está no fundo, né? A Cosan e a Vale estão no fundo, por isso que também elas estão perdendo, porque elas estão baratas, né? Transmissão Paulista, outra empresa aqui de azul, olha só, foi uma empresa que passou pelo governo Dilma, as elétricas sofreram demais. Então aqui, ó, de 2012 até 2014, ali era ódio com a Transmissão Paulista, ainda acho bacana a empresa, mas só tô querendo dizer que compra no fundo, a valorização dá uma explodida e faz muita diferença, tá? Enfim, Transmissão Paulista aqui com 544, foi boa a valorização, né? E são essas aqui as maiores posições na minha carteira. O KBC tá ali próximo também, tem umas bem próximas aqui, mas eu peguei essas aqui para não dizer que eu estou escolhendo de propósito uma ou outra, e vocês viram que essas foram as performances. Agora nós vamos comparar com a renda fixa ali, o Tesouro IPCA. E para simular isso, eu peguei o Tesouro IPCA 2035, lembrando que ele estava em ótima taxa aqui no início dele, em alguns momentos ele até foi maior, mas só, olha só, em termos de valor, cara, hoje ele está praticamente no topo. Então nós estamos comparando um título que estava no fundo e vendendo agora no topo. Então a gente já está sendo aqui muito bonzinho com a renda fixa. Ainda assim as ações vão bater ali de frente, mas sim, o Tesouro acabou ganhando de algumas aqui, porque ali nas ações nós não pegamos o fundo delas. Outro período que eu paguei também foi esse topo que ele fez aqui, que embora tenha feito topos maiores posteriormente, o fato é que nesse momento aqui estava muito curto prazo aqui, né? 2 anos e pouco ele já tinha valorizado bem. Então olha só, o Tesouro aqui fez 133% bruto, 98% líquido aqui, sem contar a inflação, né? Aí ficaria menor, né? Todos esses números aqui, mas enfim, fez 98% em 3 anos, foi bom, né? Bacana. Foi um momento bacana para tirar, mas quem é que ia saber o topo ali exato, né? Eu só peguei aqui um fundo e topo para a gente ver. Em 2023 agora, que aliás é um dos quase topos também, fez 379 líquido, 446 aqui bruto, né? Enquanto a Berkshire Hathaway fez 1.756. E você ruim pra caramba com a Berkshire, que não é justo, vou tirar IR de 15%, que não é assim, tem os descontos, mas embora o governo tenha mudado ali, ainda assim tem algum desconto, né? O governo Lula piorou bastante aqui os nossos impostos para investimento no exterior, mas ainda assim não é 15%. Mesmo assim, olha só, teria dado 1.500%. Ganhou muito fácil aqui, né? Lembrando que ainda teria que descontar a inflação. Teve uma inflação de quase 200% nesse período aqui, né? Então, olha só, quando você tira 200%, você vê que faz muita diferença, né? A Berkshire deu um banho aqui na renda fixa brasileira. Mas vamos ver as ações, que teve algumas que acabou perdendo. Por isso que é importante comprar o fundo quando as ações caem. Então, olha só, tracei 2 linhas brancas aqui, que é a renda fixa nossa, sendo que a de baixo seria o justo, que é com IR, né? E a de cima sem tirar o IR. O certo seria ver a de baixo. Por quê? Porque as ações pagam dividendos que são isentos, você ali não é obrigado a vender mais de 20 mil, né? Mas enfim, tá aqui as duas para vocês compararem da forma que vocês quiserem. Olhando a de baixo, a Cosan e a Vale acabaram perdendo. Por quê? Porque a pessoa não comprou ali no fundo, né? A gente tem que comprar, não pode ficar com medo. A Cosan agora, na minha visão,
Pode não ser o fundo do fundo, mas está no momento bacana, né? Então, por isso que as duas aqui acabaram perdendo. É importante comprar fundo, né? Enquanto aqui a gente vê o Banco do Brasil ganhando, até mesmo sem tirar o IR, e aí a Transmissão Paulista já tira uma diferença maior, mesmo sem comprar o fundo. A Transmissão Paulista é fantástica, né? E aí a Sanepar também aqui voou, né? Mas a Sanepar também, vamos dizer que ela também meio que estava num quase fundo aqui, né? Então, por isso que performou tão bem. É muito aqui, vamos dizer, não é tão certo a gente ficar olhando um ponto específico quando a gente fala de ações. A pessoa tem que estar sempre acompanhando ali e ir comprando os fundos, sem ficar com medo, né? Se você pega aqui esse fundo aqui do Banco do Brasil, da Cosan, todas elas praticamente, olha, nesse dia aqui que foi a pandemia, né? Uma valorização monstruosa. Pega esses outros fundos aqui, ó, que foi o fim do governo Dilma, nossa, o negócio fica bizarro, uma valorização monstruosa também. Vamos dar uma olhada até, fiquei curioso. Qualquer ponto que você pegar aqui do fim do governo Dilma, dá uma porrada as ações brasileiras aqui na renda fixa, mesmo com a renda fixa rodando muito mais tempo. Então você pegou em 2016 agora, você teve uma valorização muito maior. Inclusive bateu aqui o S&P 500 e a Berkshire Hathaway a maioria aqui. Então olha só, é muito importante, né, você ter ali a calma e de comprar realmente o fundo. E pegando aqui um ETF de renda fixa atrelado à inflação muito bacana, o IMAB11, né? Aí você não vai ter toda aquela marcação ao mercado, mas vai ter volatilidade sim. Olha só, desde ali que nós temos histórico disso, nós temos uma rentabilidade de 45%. Ele bateu o Ibovespa, mas vocês sabem que bater o Ibovespa não é tão difícil assim. Mas tipo, olha aqui o S&P 500 SPY, né? E a Berkshire ganharam aqui, né, nesse período. Isso porque passaram aqui pela pandemia, né? Então foi antes da pandemia, era para eles terem sofrido muito mais as ações, e assim ela conseguiu passar por esse buraco e ainda assim superaram esse ETF, que sim, é muito bacana para quem gosta aqui, mas também não serve exatamente como reserva de oportunidade porque ele tem um pouco de volatilidade aqui. Conclusão, é muito importante você ser assertivo ali na compra quando você está falando de marcação a mercado. A gente fez uma comparação aqui um pouco injusta, onde comprar o título ali da renda fixa Tesouro IPCA+, era bacana e as ações nem tanto assim, elas tiveram um fundo ali um pouco depois, né? Então é por isso que eu acabo achando as ações com potencial muito maiores. Pegando o feijãozinho com arroz ali, Berkshire e a S&P 500, nós vimos ali a porrada de lavada que ela deu na renda fixa. Então se um dia eu achar que eu não sou capaz de comprar ações brasileiras e ter uma rentabilidade grande comprando ali nos fundos, eu simplesmente vou para Berkshire e o S&P 500, eu não vou ficar comprando aqui renda fixa para longo prazo. Mas essa é a minha visão, tá? Renda fixa para mim é reserva de oportunidade. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!